Sabe aquela praça no seu bairro? No seu bairro tem uma praça, não? Bem, quase todos têm. Mas voltando, você tem hábito de dar uma volta na praça? Sentar para tomar um teres, dar uma volta com as crianças ou com seus animaizinhos? Ou fazer aquela caminhada diária? Gostou da ideia? Não? Por que não? A praça está muito depredada e suja, Tânia. Não tem condições de sentar lá. À noite fica tudo na escuridão. Entendo. Alguém deveria cuidar de tudo isso, não é mesmo? Mas quem? Quem é o dono da praça? No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que envolve todos nós: o patrimônio público, que é meu, seu e de qualquer cidadão brasileiro. Fique com a gente. Este é o Vozes do MPMT. Você sabe quantas praças existem na nossa capital, Cuiabá? E onde elas estão? Qual o nome da praça no seu bairro? Estas são informações que deveriam ser fáceis de encontrar. Afinal, estes espaços fazem parte do que chamamos de patrimônio público, ou seja, aqueles bens e direitos que pertencem a um ente público, seja Estado, município, União ou empresa pública, e tem utilidade comum da população. As escolas, postos de saúde, o prédio onde funciona a prefeitura, o carro que leva o prefeito ou o governador para as visitas, o computador que as equipes da Secretaria de Finanças ou até mesmo da comunicação usam para trabalhar. Até mesmo este equipamento que eu uso para gravar aqui. Mas muitas vezes só ouvimos falar do patrimônio público quando acompanhamos notícias de condutas que causam danos à administração pública. Foi condenado pelo Tribunal de Justiça por improbidade administrativa. E para evitar que esses casos aconteçam, todos podemos participar na preservação dos bens públicos. Chamamos isso de controle social. É por isso que estamos falando sobre este tema hoje. Conversamos com o Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, titular da Procuradoria Especializada da Defesa e da Probidade do Patrimônio, para entendermos mais como podemos participar deste processo. O patrimônio hoje não é apenas e tão somente essas condutas desuniformes. Nós temos que ter um modo de atuar diferenciado que está exigindo. Então, a clientela na área do patrimônio público não são apenas aqueles que praticaram as condutas não republicanas. Aquele que praticou desvio do dinheiro, aquele que fraudou a licitação, aquele que destruiu o móvel público em benefício próprio, aquele que se apropriou do móvel público. Bom, essa é uma clientela que existe, mas não é apenas essa. Para o procurador, uma das formas de envolver as pessoas nesse processo é o acesso às informações, permitindo que todos saibam não só onde estão, mas o histórico, o custo para sua manutenção, como cada bem é usado. E não estamos falando aqui do portal da transparência. Se eu quiser que as pessoas atuem de forma uniforme, produtiva e de forma coerente, eu tenho que dar a elas informações sobre aquela praça, sobre aquele imóvel e permitir que ela se sinta dona daquilo também, se empodere daquilo. A gente viaja em qualquer país do mundo, é interessante, você chega, de repente tem lá uma placa, um cenário que está contando quando nasceu aquilo, o que criou, por que foi criado, tal, tem 200, 300 anos, aí você passa a olhar aquele espaço físico com outros olhos, né? Então a gente precisa resgatar isso em praças públicas, em instrumentos públicos, nesse prédio. Esta é uma das propostas do Ministério Público de Mato Grosso, encontrar alternativas inovadoras para que seus integrantes possam desempenhar com eficiência uma atuação resolutiva e não apenas punitiva. Não trabalhar apenas na repressão. Então, se a gente trabalhar na repressão, nós temos 10 mil processos. É muito processo? Muito processo. Só que se a gente trabalhar fora, 10 mil processos significa ser, em tese, 10 mil pessoas que estariam como sujeitos passivos de uma ação do Ministério Público.
Fora disso, nós temos 3 milhões de habitantes que poderiam ser sujeitos ativos de um posicionamento institucional que está utilizando os canais que ele pode para evitar que aqueles 10 mil se transformem em 15, 20, 30, ou para pelo menos fazer com que milhares de outras pessoas participem de um processo como esse. A instituição estuda a oferta de uma capacitação sobre o tema para seus membros e servidores, buscando não somente fortalecer a atuação no combate às desconformidades, mas a adoção de rotinas que garantam a proteção efetiva do patrimônio público. Nós estamos pretendendo mudar a forma de atuação dos órgãos públicos. Como a gente poderia começar fazendo isso? Fazendo com que o próprio Ministério Público seja uma instituição padrão e exemplo nessa matéria. Então, todos os funcionários do Ministério Público, a ideia é essa, a gente capacite na área do patrimônio, indique a eles como podem participar desse cenário, que modifique as rotinas do Ministério Público em relação à conservação, em relação ao conhecimento, que as pessoas saibam qual é o efetivo patrimônio. E este trabalho terá o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a escola institucional do MPMT. Essa proposta, ela se apresenta oportuna, se apresenta útil e se apresenta essencial, pois ela sugere, ela solicita a execução de um programa de educação continuada que visa modificar, ainda que parcialmente, a forma de compreender a coisa pública e de proceder na defesa do patrimônio público. Tudo isso no âmbito interno, na esfera interna do Ministério Público de Mato Grosso. Ouvimos agora o promotor de justiça Paulo Henrique Amaral, que coordena a escola institucional. Segundo ele, a proposta está sendo estudada pela equipe pedagógica do CEAF para a elaboração de um projeto de capacitação. E a previsão é que ela ocorra já nos próximos meses. Uma vez elaborado esse projeto pedagógico, ele será apresentado à administração superior e, referendado, será objeto de execução através das mais variadas ações junto aos servidores, junto aos membros do nosso Ministério Público. Uma coisa é certa, precisamos continuar avançando e priorizando a efetiva interação com a comunidade. Nós do MP continuaremos a trazer informações para você aqui e também nas redes sociais da instituição. É só procurar por MPMT e dar aquela stalkeada. Tem hoje uma visão equivocada do que é o patrimônio público. Isso é público, não é de ninguém. Quando a gente teria que fazer a leitura, isso é público, é meu também. Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de rádio e TV, Yuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada e até o próximo episódio.